Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O contrato firmado entre governo de São Paulo e a empresa de tecnologia Motorola para aquisição de novas câmeras corporais para a Polícia Militar não atende à determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, segundo uma nota técnica produzida pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. O presidente da corte definiu que é obrigatório o uso de equipamentos pelos PMs e que as câmeras façam gravação de forma ininterrupta, além de outras exigências. O documento da USP afirma que no novo protocolo estabelecido no edital, diferentemente de como ocorre atualmente, não há captação ininterrupta de vídeo, mas apenas a gravação intencional. Na prática, com o fim da gravação de rotina, caso o policial opte por não acionar a câmera, não haverá qualquer registro sobre as ocorrências, diz a nota da Neve USP. Em relação à determinação de Barroso, o governo paulista, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, afirmou que ainda não foi oficialmente intimado pelo STF. Disse ainda que analisará o caso e as medidas cabíveis assim que for intimado. Procurado a Motorola para entender se as câmeras adquiridas pelo governo de São Paulo ainda podem ser modificadas a fim de atender ao pedido do Supremo, mas a empresa não retornou e não informou a imprensa. Barroso atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tomou a decisão em meio a vários casos de violência policial registrados em São Paulo nas últimas semanas. Alvo de memes nas redes sociais, a prainha de Paulista, criada pela Sabesp, às margens do Rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, terminou no domingo de forma melancólica durante a virada sustentável da Prefeitura de São Paulo. Apesar do burburinho criado nas redes sociais, depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ter feito piada com o local, a prainha montada no fim da ciclovia do Rio Pinheiros, com acesso pelo Parque Cândido Portinari, teve pouca participação do público, segundo os próprios funcionários do local. O espaço contava com areia, cadeiras de praia e até quadra de beach tênis. Ainda os DJs convidados tocavam para funcionários que, sob sol e chuva, continuaram no local à espera do público. Alguns funcionários contratados para o evento disseram que apenas o dia da inauguração e nos dias de visitação de escolas houve mais adesão ao público. Entre os dias 13 e 4 de dezembro, a prainha recebeu uma série de eventos e debates sobre sustentabilidade. O objetivo, segundo a Sabesp, era ter um espaço inovador que simbolizava transformação, convivência e reflexão sobre o papel de cada cidadão na preservação do meio ambiente às margens do revitalizado Rio Pinheiros. Somente em 2023, a chamada guerra às drogas no Brasil consumiu 7,7 bilhões de reais do orçamento de 6 estados: Bahia, Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, conforme levantamento do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Em São Paulo, o valor ultrapassou 3,7 bilhões de reais. O estudo considerou gastos com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Sistema Penitenciário e Socioeducativo, calculando procedimentos que levam à prisão com base na Lei número 11.343 de drogas. Ainda segundo o levantamento, em 2023 foram detidas 68.396 pessoas nas 6 unidades da Federação analisados com base na Lei de Drogas. Bem, considerando os gastos somente do sistema de detenção, foram quase 3 bilhões de reais. O sistema penitenciário consumiu 2 bilhões de reais e o socioeducativo 906 milhões. Em tese, isso significa que cada trabalhador desses locais custaria em média 43 mil reais por ano ao orçamento. Para chegar aos valores, foram considerados o trabalho das instituições do sistema de justiça criminal de cada unidade da federação. Os valores se referem ao trabalho conjunto de policiais militares, civis, defensores públicos, promotores, juízes e agentes penitenciários e socioeducativos. Segundo Mariana Siracusa, coordenadora adjunta do CES-EC, o levantamento mostra que os estados seguem um modelo de combate às drogas baseado exclusivamente na utilização bélica. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 11 de dezembro. Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 40 a 95%. Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 50 a 100%. Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. A temperatura marca a mínima de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 50% a 90%. Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 19 e 31 graus e a umidade do ar é de 40% a 100%. Norte. Boa Vista, em Roraima, fica com muitas nuvens, com pancadas e chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à parte da tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 40% a 80%. Macapá, no Amapá, tem muitas nuvens com pancadas e chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 65% a 95%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 18 e 28 graus. A umidade relativa do ar marca de 50% a 90%. Duartina, em São Paulo, comemora aniversário com muitas nuvens, com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 27 graus. A umidade do ar vai de 60% a 100%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 20 graus, com umidade que varia entre 40% e 90%. Jaguaruna, em Santa Catarina, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 25 graus. A umidade do ar gira em torno de 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 11 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. E nos Estados Unidos, a venda de Bíblias aumentou 22% neste ano, até o final de outubro, em comparação com as vendas de 2023 no mesmo período. Um líder cristão afirmou que isso está ocorrendo à medida que as pessoas buscam por respostas. O portal de notícias The Wall Street Journal confirmou a informação, chamando esta fase de uma era de ouro da publicação da Bíblia. Uma gerente de livraria observou que muitos são compradores de primeira viagem que estão interessados nas escrituras, pessoas que, segundo ela, estão em busca de esperança. Repórter Brasil News. E o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro com esperanças para uma próxima temporada mais vencedora. No último domingo, pela 38ª e última rodada da competição nacional, o time carioca superou o Cuiabá por 2-1 na Arena Pantanal, no Mato Grosso, com brilho do artilheiro Paulo Vegetti. O experiente centroavante argentino fez os 2 gols do Vasco na partida e chegou a 22 gols na temporada, sendo 12 deles no Brasileirão. O feito ainda colocou Vegetti como o maior artilheiro estrangeiro
estrangeiro do clube na história da competição nacional, ultrapassando Petkovic. E o Fortaleza terminou o Campeonato Brasileiro como começou, sem nenhuma derrota em casa. Nesse domingo, o time de Juan Pablo Vojvoda recebeu o Internacional na Arena Castelão, na capital cearense, e venceu por 3-0 com gols de Moisés, 2 e Tinga. Com o resultado, o Fortaleza terminou na quarta colocação com 68 pontos, seguido pelo próprio Internacional com 65. Ambos se classificaram direto à fase de grupos da Libertadores, mas o time cearense conseguiu uma premiação um pouco melhor, 41 milhões contra 38 milhões e meio. Além disso, o clube nordestino foi o melhor mandante do Brasileirão. Em 19 jogos, ficou invicto com 14 vitórias e 5 empates. E a CCXP 24, o maior evento de cultura pop do mundo, foi palco de um momento emocionante na noite do último sábado. Patrícia Bravanel, filha do icônico apresentador Silvio Santos, marcou presença e prestou uma homenagem ao pai, falecido há pouco mais de 3 meses. Patrícia, que atualmente comanda o programa Silvio Santos, chegou ao evento com um look que chamou a atenção. Ela vestiu uma camiseta estampada com o rosto do pai, onde o homem do baú aparece usando óculos escuro, acompanhada da frase Maoi, uma das expressões mais marcantes de sua carreira. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E Jennifer Lopez ainda está em busca de um novo lar em Los Angeles após o fim de seu casamento com Ben Affleck. A cantora, vista recentemente visitando propriedades de luxo em Beverly Hills e Brentwood, demonstra a necessidade de um novo começo após a separação, mesmo em meio à dificuldade em vender a mansão que compartilhava com Affleck, avaliada em 68 milhões de dólares. A casa, adquirida em 2023 por 60 milhões de dólares, foi o lar do casal durante seu casamento de 2 anos. No entanto, a separação, confirmada em agosto de 2024, fez com que a propriedade se tornasse um lembrete do passado e ambos optaram por se desfazer da casa o quanto antes. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E Angelina Jolie surpreendeu a todos ao revelar durante rara entrevista na televisão ao programa de Jimmy Fallon que seu filho mais velho, Maddox Jolie Pitt, de 23 anos, está seguindo seus passos e tornou-se piloto. A atriz, conhecida por sua paixão por voar, compartilhou a emocionante notícia com o público. Em 2017, Jolie disse à revista People que Maddox estava aprendendo a pilotar e agora, 7 anos depois, parece que ele finalmente alcançou seu objetivo. Foi Maddox que inspirou Angelina a tirar sua licença de piloto e agora é ele quem está realizando o sonho de voar. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E a melhor parte do empate entre Flamengo e Vitória por 2-2 foi mesmo a despedida de Gabigol no Maracanã. No último domingo, dia 8, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes fizeram um jogo sem grandes emoções, apesar de 4 gols. Titular, o atacante roubou a cena em duelo que já não valia mais nada. O jogo foi de homenagens a Gabigol, que jogou e saiu ovacionado aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante teve mosaico em lembrança aos momentos marcantes dele pelo clube. A arquibancada ficou lotada de camisas, cartazes e outros itens do Camisa 99. A torcida hostilizou muito o presidente Rodolfo Landim às vésperas da eleição do clube. Mais de 67 mil pessoas estiveram no estádio. Encerrada a temporada 2024, o Corinthians começa a montar o elenco para o próximo ano e já tem 3 saídas confirmadas. Tratam-se do zagueiro Caetano e dos meias Matheus Araújo e Juan Oliveira, todos em fim de contrato. Nos 2 primeiros casos, a diretoria chegou a negociar a permanência dos atletas, mas não obteve sucesso nas negociações. Assim, Caetano e Matheus Araújo deixaram de ser aproveitados na equipe, embora seguissem treinando com o elenco. O zagueiro, atualmente com 25 anos, ganhou mais chances no começo deste ano, tendo sido utilizado em 16 partidas. Já o meia de 22 foi aproveitado em 12 jogos. Juan Oliveira, por sua vez, passou todo o ano em recuperação de uma lesão no joelho sofrida na última partida da última temporada. Como já está apto a jogar e não fazer mais parte dos planos do Timão, o atleta de 24 anos foi comunicado na última semana que está liberado para procurar outro clube. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.